Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta com muita alegria para mais uma edição do vídeo Escola Bíblica Complementar. Um vídeo que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós queremos, antes de comentarmos alguma coisa, queremos nos solidarizar com todos os irmãos em toda parte do Brasil e do mundo, que estão aí sendo afetados direta ou indiretamente pelo coronavírus, este vírus que veio mexer com as nossas estruturas e que tem sido causa de muita preocupação. Mas nós temos uma palavra de Deus para os irmãos e queremos dizer que essa tempestade vai passar e que um dia isso será lembrado como um passado distante. Eu estou em minha casa, nós estamos limitados, sem poder fazermos o nosso culto na congregação como a gente tem o costume, e isso faz muita falta, porque ir à igreja, como a gente costuma dizer, ir ao templo cultuar a Deus é algo muito importante. Não quer dizer apenas que nós vamos lá para cantar uns hinos e depois ouvirmos uma pregação, mas há todo um conjunto de coisas que nós realizamos. É o momento que nós nos encontramos com os nossos irmãos, que nós nos abraçamos, que nós recebemos uma palavra profética, que nós cantamos, nós profetizamos, enfim, tudo aquilo que pertence ao culto. E isso tem nos feito muita falta, mas eu estou nesse período de reclusão, eu estou listando, irmãos, assim, o que eu tenho aprendido com esta quarentena, com esse isolamento. E eu queria que você também fizesse essa oração, dissesse: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Deus não está permitindo que esta provação venha sobre as nossas vidas sem que Ele queira nos ensinar uma lição. Alguma lição nós vamos tirar disso aí. E eu me lembro de uma ilustração de um pai que era muito rico e ele só tinha um filho. E quando ele viu que estava perto de morrer, ele já tinha um patrimônio muito grande, e ele chamou o seu filho e disse: olha, meu filho, você vai ser o meu herdeiro, apesar de você não estar tão envolvido com os negócios, mas você vai ser o meu herdeiro. E eu senti de deixar para você aqui 2 envelopes, um envelope vermelho e um envelope azul. Este envelope vermelho é para você abrir assim quando você estiver vivendo o momento mais crítico da sua vida. Você estiver assim desesperado, você abre esse envelope vermelho. E este envelope azul é para quando você estiver vivendo o momento que você diga: esse eu acho que é o momento mais feliz da minha vida. Poucos dias depois o pai morreu e o filho assumiu todos aqueles empreendimentos, e como ele não tinha o mesmo tino administrativo do pai, ele começou a perder muita coisa, foi perdendo, até que um dia ele ficou tão desesperado, endividado, o patrimônio todo corroído, e ele pegou uma corda para se suicidar. E quando ele estava a caminho desse projeto maligno, veio ao seu coração a lembrança daqueles 2 envelopes que o pai tinha deixado. Ele falou: meu pai disse que o dia que eu estivesse num dia de muita crise, eu pegasse aquele envelope vermelho. Ele pegou, quando pegou, que abriu, dentro só tinha um cartão, e no cartão estava escrito assim: meu filho, isto vai passar. Irmãos, aquela palavra entrou nele como uma injeção de ânimo, e ele começou a trabalhar, e começou a se mexer, e começou a negociar, e foi. Ele conseguiu restaurar tudo que ele tinha perdido e conquistou outro tanto. Num determinado dia, ele já muito feliz, casado com esposa, ali filhos e muitos amigos, ele com a empresa em alta, ele, no meio da festa, disse: eu acho que não há um dia mais feliz do que esse na minha vida. Aí veio à mente a lembrança dos envelopes. Ele disse: meu Deus, meu pai também falou que quando eu tivesse num momento de muita alegria, no auge da minha alegria, eu olhasse aquele envelope azul. Ele foi lá na gaveta, ainda estava
já estava até empoeirado o envelope, foi muitos anos depois. E quando ele pegou aquele envelope que abriu, dentro do envelope tinha outro cartão. E estava escrito assim: meu filho, isto também vai passar. Que lição moral nós tiramos, irmãos? É que os momentos de alegria passam e os momentos de tristeza também passam. Tudo passa. Tudo passa. Guarde esta palavra, e o Deus que cuidou de você até hoje é o Deus que vai continuar cuidando de você. Mas não se esqueça da oração: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Cada um de nós, irmãos, eu estou listando, porque o primeiro culto na igreja, eu já devo ter aí uns 20 itens, e o culto vai ser longo, que eu estou com saudade também, né? E eu vou listar todas as lições que eu aprendi nesse período de reclusão, de quarentena, de coronavírus e companhia limitada. Muito bem, esta palavra inicial eu queria dar para os irmãos. Queremos dizer para você que está acessando pela primeira vez, que não está entendendo muita coisa, né? Mas este vídeo é um vídeo que tem a intenção de comentar a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é uma revista publicada trimestralmente, e nós comentamos esta lição. Então aqui está a lição atual desse trimestre que nós estamos agora, né? Agora será então março, abril e maio, né? E nós vamos estar estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um estudo dentro da carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Estudamos já a nossa primeira lição, que foi semana passada, falando sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, e hoje vamos estudar a segunda lição, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição desse trimestre ela está comentada, né, pelo pastor Douglas Batista, que é pastor ali da Assembleia de Deus no Distrito Federal, e é também presidente do Conselho de Educação e Cultura da Casa Publicadora, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, que é a nossa convenção, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, meus queridos, e eu sou o pastor Walter Pereira, e o meu comentário ele é um pouco distinto, porque em todas as lições eu tenho me esforçado para criar 10 tópicos que possa expandir a ideia que já está na lição. Eu vou aproveitar muita coisa que já está aqui na lição, né, que é uma lição maravilhosa, né? Nossa lição está disposta aqui em 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre autoria e data. Perdão, eu estou aqui, fui falar da primeira lição e fiquei parado aqui, perdão. Nós estamos na segunda lição. Vamos estar falando na lição, a proposta, o primeiro tópico é a nova posição em Cristo. Depois nós temos o segundo tópico, que vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, ou uma vida neste mundo onde Cristo está no centro. E o último tópico, que é o Espírito Santo, penhor da nossa esperança. É o comentário que está na lição. Você que é professor, você que é aluno, recomendo que leia toda a lição. E eu vou então dispor aqui 10 tópicos dentro desta nossa lição, para que amplie o que você tem para falar, ou de repente o que você tem para falar você não tem uma expressão para essa ideia, e você capta aqui. Você que não é inscrito no canal, aí embaixo tem inscreva-se, se inscreva, também tem aí uma mãozinha, né? Você clica no like aí, você vai estar ajudando o vídeo, e tem um local onde você pode colocar um comentário, né, sobre a sua percepção desta lição. Essa introdução está um pouquinho longa, mas tenha um pouquinho de paciência, né? E também, lembrando aos irmãos que esta lição a gente estava postando na terça-feira, e agora nós vamos estar postando sempre na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Você ganha mais um dia aí. Vamos então à nossa lição, sem mais delongas. Lição número 2 para 12 de abril de 2020. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, a questão elevada, a perfeição, a grandiosidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso textuário diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E nossa leitura, irmãos, está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4 e os versículos 9 a 14. Vamos à leitura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou a sua vontade, que propusera em si mesmo, de congregar ou de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Muito bem. Nossa introdução diz: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, desde a eternidade. Aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Esta lição, irmãos, ela poderia ser extremamente extensa, porque se nós fôssemos aqui elencar todas as bênçãos espirituais em Cristo, nós viraríamos o dia e a noite e não pararíamos. Eu fiquei pensando como elaborar os tópicos desta lição, de modo que nós ficássemos enquadrados na lição e sistematizássemos todo esse conteúdo. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, que é digna de muito destaque, é que todas estas bênçãos derivam por estarmos nele. Irmãos, se você lê sua Bíblia, né, eu costumo ler minha Bíblia toda durante o ano. Todo ano gosto de ler minha Bíblia toda. Quero deixar esse conselho para você que está me assistindo. Os antigos já sabem que eu sempre falo, né? Mas cultive o hábito de todo ano ler sua Bíblia toda. Então, quando eu passo ali nas cartas de Paulo, eu gosto de ir marcando essas expressões. Por ele, nele, com ele. Por exemplo, tem lá: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Paulo está dizendo, eu posso suportar todas as coisas estando nele. A vitória é nossa por estarmos nele, com ele, por ele. Por isso que naquele cântico maravilhoso, Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, não existe bênção fora dele. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque ele estava nele. Então, todas essas conquistas é pelo fato de nós estarmos nele. Se nós formos olhar aqui dentro da nossa leitura, você pode aí dando uma olhadinha, nós vamos ver no versículo 3 que vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos
lugares celestiais em Cristo. Veja aí. Também que ele nos elegeu nele, olha só, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Vamos ver se tem mais. No versículo 11 ele diz, nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Então fomos feitos herança nele, havendo sido predestinados por ele, né? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O versículo 13 diz, em quem, ou seja, nele, também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, meus irmãos, todas essas bênçãos espirituais que são infinitas, vamos dizer, são muitas bênçãos, né? Eu creio que muita coisa nós nem vamos conseguir descobrir. Existem coisas que nós vamos perceber quando estivermos na eternidade. Quantas coisas Deus tem feito por nós que nós não percebemos. Existem aquelas coisas que você testemunha porque você percebeu. Agora, quantas vezes você viajou, era para o seu carro capotar, era para você dar uma batida, e aquele carro que ia bater com você desviou para outro lugar e você passou e nem ficou sabendo. Então, irmãos, na nossa oração, vamos até agradecer a Deus por essas bênçãos que nós recebemos, por estarmos nele, e que nem percebemos, né? Nem chegamos a tomar conhecimento destas coisas. Então, todas estas bênçãos derivam por estarmos nele. E aqui nós vamos ver nele, dele, por ele, com ele e por aí vai. E aí eu me lembro de um texto que eu gosto muito de citar, que é João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o tópico 2 e subtópico 3, que vai dizer assim, lá no finalzinho dele vai dizer, por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Veja bem, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem dele. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, primeiro ponto, todas estas bênçãos derivam por estarmos nele. Logo, se não estivermos nele, nós estamos desconectados destas bênçãos. Segundo lugar, bênçãos espirituais para os que ocupam os lugares celestiais. Olha, irmãos, nós estamos aqui na terra, mas nós ocupamos lugares celestiais. Eu anotei aqui uma referência muito interessante que está no Cântico de Ana, em 1 de Samuel, capítulo 2. Você pode conferir aí na sua Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 2. Essa Bíblia é novinha, as páginas tudo coladinho, chega a dar para passar. Capítulo 2 e o versículo 8. Ana vai dizer assim, levanta o Senhor, levanta o pobre do pó, e desde o esterco ou do monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ok? Vamos ler também outra referência, você anota aí Efésios capítulo 2, versículos 11 a 13. Efésios 2, 11 a 13.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Como o reino de Deus, irmãos, ele não só é escatológico, ou seja, do futuro, mas ele é um reino presente, nós estamos assentados em lugares celestiais. Que coisa maravilhosa! E para estes que estão assentados em lugares celestiais, eles desfrutam dessas bênçãos espirituais. Hoje a gente vive um dilema, isso é muito importante comentar, porque muitas vezes nós temos pessoas que estão dentro da comunidade religiosa que não são espirituais. E aí quando você tenta passar um conceito espiritual, um princípio espiritual, isso é alheio para ele, meu irmão. Por quê? Porque ele vive em outra plataforma, ele vive em outra dimensão. Ele não se afina com as coisas do Espírito, porque ele é aquele homem que Paulo disse, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque até lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas espirituais são para aqueles que estão em uma plataforma espiritual. Então é o nosso grande dilema, porque a gente fala muitas vezes para um carnal, você não pode julgar se ele é carnal ou se ele é espiritual, Deus o sabe, mas você fica tentando convencê-lo de princípios que ele não enxerga, porque ele está em outra dimensão, ele ignora, ele ridiculariza, porque não entende. Mas para os espirituais, a Bíblia diz que os espirituais, aquele que é espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Então, segundo lugar, bênçãos espirituais para os que ocupam os lugares celestiais. Não quer dizer que nós estamos lá no céu. Ocupamos lugares celestiais aqui na terra mesmo. Terceiro, bênçãos espirituais elaboradas antes da fundação do mundo. Os irmãos viram aqui na verdade prática que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Significa dizer que todo esse projeto de bênção, estamos falando da sublimidade das bênçãos espirituais, eles foram elaborados para mim e para você antes da fundação do mundo. Então, irmãos, nós não existíamos. Adão e Eva, o primeiro casal, também não existia. Antes que tudo existisse, Deus já preparou e deixou tudo elaborado. Então alguém disse uma coisa muito interessante, que Deus não está preparando nada para você e nem para mim. Tudo já está preparado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então essas bênçãos são elaboradas antes da fundação do mundo. Na interação do professor, na lição do mestre, está escrito assim: Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Olha só, Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Que Deus maravilhoso, irmãos, que prepara bênção antes do abençoado nascer. Então, coisa maravilhosa. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Na sua onisciência e na sua presciência, Ele já elaborou as coisas que estão preparadas para mim e preparadas para você. Vamos correr, que eu vou aqui me empolgando em cada tópico e o tempo é limitado. Terceiro lugar, perdão, irmãos. Quarto lugar, bênçãos espirituais que nos atingem em completude. Bênçãos espirituais que nos atingem em completude. Eu estou olhando aqui que na hora de escrever coloquei 2 tópicos, 3, Então nós vamos para 11 tópicos. Melhor ainda, fica mais gordo aqui o comentário, Então, quarto lugar, se eu trocar um número aqui, vai colocando a tua sequência aí.
Quarto lugar, bênçãos espirituais que nos atingem em completude. O textual e a verdade prática vão mostrar isso. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha irmãos, com todas as bênçãos espirituais. Esse todas aí você marca. Não é com algumas bênçãos, com todas as bênçãos espirituais. Também a verdade prática, repetindo, diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Pastor, o que o senhor quer dizer com bênçãos espirituais que nos atingem em completude? É que Deus tem bênção para todas as áreas da sua vida. Se eu fosse você, dizia: glória a Deus. Deus tem bênçãos para o seu corpo, Deus tem bênçãos para o seu espírito, para a sua alma, nas suas diversas manifestações, né? Na nossa emoção, não é? Enfim, irmãos, para todas as coisas. Às vezes a gente imagina que Deus não está preocupado com coisas pequenas que nós temos, mas veja que a Bíblia diz que Deus sabe quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. Então, significa dizer que Deus está preocupado com os meus cabelos. Preocupado no sentido de cuidado com os meus cabelos. Ele está preocupado com minhas unhas também, né? Minha unha, com todo o meu corpo, né? Com a minha saúde, com o meu emocional. Se eu estou triste ou estou sorrindo, isso interessa para Ele. Se eu estou com fome ou estou saciado, isso interessa a Ele. Então, irmãos, é maravilhoso saber que Deus tem bênção para todas as áreas e aspectos da nossa vida. Pastor, eu sou um comerciante. Deus está preocupado lá com o meu comércio? Ele se importa com o meu comércio? Se importa, porque esse comércio aí faz parte do seu conjunto espiritual também. Tudo na nossa vida está interligado. A gente às vezes separa o que é secular, o que é espiritual, mas na vida do crente, irmãos, um crente que quando compra uma casa faz uma oração, essa casa é uma casa consagrada. O crente tem um carro, né? Não é passar óleo no carro, não. Não vá fazer isso não, que não se unge carro. Unção é para os enfermos no Novo Testamento. Não tem negócio de ungir casa, nada. Mas o irmão leva a chave de um carro. Às vezes eu estou lá no púlpito, eu pego a chave e digo: Senhor, muito obrigado por este carro. Que este carro contribua para a glória do teu nome, que o teu servo neste carro seja livre de acidentes. Irmãos, e esta bênção repousa sobre aquele bem material? Repousa. Nós não podemos sair de um polo e ir para o outro. Nós não vivemos uma teologia de prosperidade, onde dizer que ter carro do ano é ser abençoado, que você ter casa nos melhores condomínios é ser abençoado. Pode ser e pode não ser. Não podemos nos fundamentar nisso aqui. Agora, dizer que Deus abençoa você no seu físico, no seu espiritual, abençoa você no seu material, abençoa. Então, as bênçãos espirituais nos atingem em completude. Você pode olhar para qualquer lugar da sua vida e Deus, Ele quer te abençoar. Quer te abençoar no seu casamento, quer te abençoar no relacionamento com os seus filhos, quer lhe abençoar no ministério da igreja, quer lhe abençoar na sua saúde, quer lhe abençoar nas suas finanças. Deus quer nos abençoar, irmãos. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Parece que nós estamos sacudindo Deus. Deus, eu quero ser abençoado e tal. Ele é o maior interessado. E por que, pastor, Ele não me dá as coisas que eu peço? Porque às vezes você está pedindo e eu estou pedindo para a minha própria desgraça, apesar de eu não saber disso muitas vezes. Quarto lugar, bênçãos espirituais, fruto do mistério revelado. Quinto lugar, né, irmãos? Quinto. Eu vou até colocar um númerozinho aqui do lado, senão eu vou ficar me atrapalhando, porque vou estar sempre pulando um número aqui. Então, quinto lugar. Deixa eu numerar logo aqui, irmãos, para eu não me atrapalhar, não ficar repetindo, aí você ficar embaraçado aí no seu. Então vão ser 11 tópicos, porque eu fiz dois tópicos, 3 aqui. A cabeça, muito cheia de coisa. Então, eu falei em primeiro lugar, todas estas bênçãos derivam por estarmos nele. Segundo lugar, bênçãos espirituais para os que ocupam os lugares celestiais. Terceiro, bênçãos espirituais elaboradas antes da fundação do mundo.
Quarto, bênçãos espirituais que nos atingem em completude ou em todas as áreas da nossa vida por completo. Quinto lugar, prosseguindo, bênçãos espirituais, fruto do mistério revelado. Olha que maravilha! Versículo 9 diz que ele nos descobriu o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou a sua boa vontade, que propusera em si mesmo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Há um teólogo, se eu não me engano, Karl Barth, que ele diz assim que Deus, ele se auto-revelou, Deus, ele se auto-manifestou e ele se auto-concedeu, ou seja, ele dá a ordem para ele mesmo fazer essas coisas. Ninguém o impulsionou, ninguém o incentivou, ninguém o aconselhou a isso. Mas, meus queridos, por muitos e muitos tempos nós ficamos sem entender, porque os irmãos sabem que a revelação é progressiva. Que medida de revelação Abraão tinha? Ou Adão, vamos colocar Adão. Que medida de revelação Sete tinha? Que medida de revelação Noé tinha? Que medida de revelação Abraão tinha? Isaac, Jacó e José do Egito, José lá já filho de Jacó no Egito, e Moisés. Então, irmãos, essa revelação ela vem sendo progressiva pessoalmente, na vida da pessoa. Por exemplo, na minha vida, Deus vem se revelando progressivamente, mas minha vida tem um limite, e historicamente essa revelação também é progressiva. Então, muitos mistérios antes de Cristo, eles foram desvendados quando Cristo veio ao mundo. Alguém disse que o Antigo Testamento é como uma sala mobiliada, mas o Novo Testamento é esta mesma sala mobiliada, porém iluminada. Ou seja, o Novo Testamento é o mesmo Antigo Testamento, só que o Antigo Testamento ele é sombra, é figura, é uma ilustração daquilo que seria o Novo Testamento. Quando Jesus vem, na plenitude dos tempos, Jesus é a maior revelação de Deus para o homem. Então, muitos mistérios, eles foram revelados com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem seria o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo? João Batista diz, olha ele aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem seria esse menino que iria nascer e o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz? Olha ele aí, é Jesus. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver muitas vezes, Mateus que é um evangelho bastante judaico, você vai ver por muitas vezes Mateus dizer, está acontecendo isso aqui para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, isso aqui está acontecendo para que se cumprisse o que o profeta tal falou. Então Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os símbolos do Antigo Testamento são desvendados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos mais hoje de chofar, nós não precisamos mais hoje de candelabro, não precisamos mais de arca, não precisamos mais desses artefatos. Então nós vemos igrejas que estão aí cheias de símbolo desses negócios todos, parece que é judeu, parece que ainda está lá no Antigo Testamento. Não, irmãos, aquilo era figura. Em Cristo, acabou o negócio de candelabro. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não precisa mais desse negócio de candelabro, não precisa mais de arca, não precisa mais de coisa nenhuma, porque ele é o Deus encarnado entre os homens. O tópico 2 e subtópico 1 fala sobre a revelação do mistério. Olha, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que é o versículo, capítulo 1, versículo 9 de Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito
isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, Cristo foi aquele que veio para desfazer todo o mistério. Não é? Você veja, quando ele deu o brado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o lugar santo dos santos, que era um lugar ocultíssimo, né? Ninguém entrava ali naquele local, agora escancarou, não é? E todo servo de Deus, como um sacerdote, pode entrar. Ele nos fez reis e sacerdotes. Todo servo de Deus pode entrar agora no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, sem nenhum mistério. Sexto lugar, bênçãos espirituais que convergirá tudo a Cristo. Olha o versículo 10. Vamos a partir do versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou a sua vontade, né? Que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha, meus amados irmãos, com o pecado, tudo se desagregou, porque uma característica, não é, do reino de Deus, guarde isto, uma característica do reino de Deus é a harmonia. Tudo que não tem harmonia não pertence ao reino de Deus. É por isso que a igreja é comparada a um corpo. Porque um corpo, ele tem harmonia. Se um corpo está em desarmonia, significa que a pessoa está doente. E se ele permanecer em desarmonia, né, o fim desse corpo é a morte. Então, o desejo de Deus não é que o céu seja uma coisa, a terra seja outra coisa, o universo outra coisa, um puxa para um lado, outro puxa para o outro e tal. Não, o desejo de Deus é que haja harmonia entre toda a criação. É por isso que alguém desconecta e diz, o meio ambiente não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com vida espiritual, isso aqui tudo vai ficar. Não é? Não, o planeta foi dado ao homem para o homem cuidar. Quando nós desarmonizamos o planeta, acontece o que nós estamos tendo aí. Lugar que fazia calor, agora está caindo neve. Lugar que não chovia, agora está coberto de água. Não está chovendo para irrigar, não está cobrindo tudo de água. Lugar que era frio de bater o queixo, o povo está se bronzeando porque o calor está de rachar. Então, nós estamos vendo o mundo em desarmonia por causa do pecado do homem. Então, nós sabemos que a natureza geme, a Bíblia diz que a criação, a natureza geme, aguardando a sua redenção. O que é isso, irmãos? É quando Cristo vai trazer para si todas estas coisas. E em Cristo, tudo isso vai entrar, então, em harmonia. O tópico 2 e o subtópico 2 fala da plenitude dos tempos, é isto mesmo. E diz assim, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo para Cristo e o que subsiste em Cristo. Ele é o Criador, mantenedor, não se esqueça, e sustentador de todas as coisas. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que, no fim, todos serão salvos, não é isso. Mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Muito bem, irmãos. Palavra maravilhosa, né? Então, todas estas coisas que se encontram dispersas, desconectadas, em desarmonia, quando Cristo vier, o milênio será aí uma amostra grátis do geral, que o milênio ainda
vai ser algo pontual, né? Onde Cristo virá reinar 1000 anos, mas ainda não é o fim. Mas ali nós já vamos ter uma amostra grátis do que é a harmonia. Diz que o leão lá vai se deitar com a criança, vai brincar lá com um animal feroz, né? Com a cobra, com o leão. Então, até entre os animais, irmãos, que coisa maravilhosa, não vai haver essa ferocidade, um devorando o outro, né? Que coisa maravilhosa. Todas estas tragédias, fruto do pecado. Aproveitando aqui o coronavírus, né? O mundo não pode reclamar do que Deus fizer. Nós estamos pedindo a Deus, orando, para que não morram tantas pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa, os irmãos, não fiquem escandalizados. Eu comentei com a minha esposa e falei, se Deus matasse todo mundo, ele ainda estava coberto de razão e ele estava certo. Se ele matasse todo mundo, ele ainda estaria certo. Porque os ímpios que não conhecem a Deus estão afrontando a Deus. Estão fazendo carnaval, colocando a mulher pelada numa cruz, dizendo que Cristo é uma mulher, dizendo que Cristo é um homossexual, não é? Colocando alguém simbolicamente ali, como um teatro, simbolizando Cristo e o diabo dando um coro, né, dando uma surra em Jesus, ou seja, escarnecendo de Deus. E aqui eu deixo uma palavra, a Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, meus irmãos, eu tenho dito à igreja, a gente só tem uma oração a fazer, é dizer assim, Senhor, tenha misericórdia de nós. E a igreja também não está com essa bola toda, não é? A igreja também está precisando de aperto, todos nós sabemos disso. Você chega em um culto que é um culto de oração, os crentes estão todos sentados nos bancos, parece que está todo mundo com reumatismo, ninguém consegue se ajoelhar. Mas não tenha dúvida, Deus não tem dificuldade de fazer você se ajoelhar. Deus não tem dificuldade. Ele faz você se ajoelhar e faz você até deitar. Ele não tem essa dificuldade. Então, a igreja evangélica está precisando também de um aperto. Muito bom. Então, eu estou dizendo a Deus, Deus, tenha misericórdia de nós. Lembre-se que a gente é pó. Lembre-se que a gente é verme. Lembre-se, perdoe os nossos pecados. Estou fazendo igual Daniel e Neemias. Senhor, perdoa os nossos pecados, né, para que o Senhor não acabe com a raça humana, porque Sodoma e Gomorra era muito melhor do que essa geração nossa aqui. E Deus acabou com tudo lá. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, onde eu estou aqui nos tópicos, né? Bênçãos espirituais que convergirá tudo a Cristo. Glória a Deus por isso. 7º lugar, bênçãos espirituais que se traduzirão na própria glória de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus faz conosco, não se esqueça que isso é muito importante, não é? Isso deve refletir, não é, na glória de Deus. Então, isso eu já falei em muitos vídeos aqui, quando Deus te dá uma boa casa para morar, esta casa tem que glorificar a Deus. Quando Deus te dá um bom emprego, este bom emprego tem que glorificar a Deus. Não é nos afastar da igreja, não. Tem gente que quando está numa posição boa, se afasta da igreja, já não cumprimenta mais os irmãos, fica metido. Cuidado! Tudo que Deus nos der, se Deus nos dá saúde, é para a glória do nome dEle. Se Deus nos dá um casamento, esse casamento tem que ser para a glória dEle. Se Deus nos dá um ministério, esse ministério é para a glória dEle. Se Deus nos coloca numa igreja de expressão, não é? É para a glória dEle. Se você tem roupa para vestir, é para a glória dEle. Se você tem filhos, é para a glória dEle. Se você não tem, é para a glória dEle. Tudo tem que convergir para a glória de Deus. Tudo que Deus me dá, tudo que eu sou, deve contribuir para a sua própria glória. Inclusive na sua oração de petição, que você pede muita coisa para Deus, não se esqueça de nessa oração dizer assim, Senhor, eu estou querendo isto, que aí eu não sei o que você quer. Mas não se esqueça de dizer, Senhor, eu quero isso, mas que isto seja para a glória de Deus. Amém. Tópico 1 e subtópico 1. Nos diz assim, após expor,
deixe-me ver para ler exatamente. É aqui no finalzinho, mais ou menos no meio aí do subtópico 1. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Versículo 6, para louvor da sua glória. Está na nossa leitura aqui, né, irmãos? Então, nós vamos ver em, pelo menos aqui, 2 lugares, né? Para louvor da sua glória. Tudo deve convergir para a glória de Deus, portanto. Muito bem. Os tópico 3 e subtópico... Não, tópico 2 agora e subtópico 3... também tem alguma coisa aí sobre essa questão da glória de Deus. Vamos ver aqui. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Os crentes judeus e gentios compõem a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aí mais embaixo você vai ver, por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Eu li esse trecho aqui em um tópico anterior, mas aqui, culmina, ou seja, o topo é a glória de Deus. Vamos adiantar então. 8º lugar. Bênçãos espirituais que tiveram suas raízes na morte vicária de Jesus no Calvário. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, irmãos, fim de papo. Todas essas bênçãos que derivariam dessa raiz, que é a sua morte na cruz do Calvário. No Calvário Jesus vence a morte. No Calvário Jesus pisa na cabeça da serpente. No Calvário o Senhor conquista a nossa vitória. Tópico 1 e subtópico 3. Vamos lá de novo. Vai dizer assim: a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Você vai ver aí João 1:3, Hebreus 5:9 e Hebreus 9:12. Guarda essas referências aí. Então, é lá no Calvário que nós conquistamos essas bênçãos. Se Jesus fica só no menino Jesus, se Jesus fica só no Jesus de Nazaré, que operava milagres, e ele morre, irmãos, tudo teria caído por terra, porque muitos líderes do mundo também nasceram, desenvolveram um ministério e depois morreram. Mas a vitória do nosso Cristo é que ele nasceu, cresceu, padeceu sob os poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos e está assentado à direita de Deus Pai. E a sua morte na cruz do Calvário é a propiciação pelos nossos pecados, é a satisfação para Deus e a conquista então da nossa vitória. Nono lugar, bênçãos espirituais seladas pelo Espírito Santo. É como se essas bênçãos não estivessem carimbadas pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na igreja, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, é o que autentica, inclusive se nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se esse Espírito não testifica, essa bênção da filiação já está fora. Então, vamos ver aqui no tópico 3, subtópicos 1 e 2. Eu vou ler aqui, porque é muito importante. Veja só. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Deus identifica os que pertencem a Cristo
pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15 e 16. E o maligno não pode tocar nesta pessoa. 1 de João 5, 18. Papel fundamental do Espírito de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Não precisa explicar mais nada, né, irmãos? Está aqui muito bem explicadinho. Ok. E 10º ponto, e nós vamos aqui ter o 11º de brinde, né? O 10º ponto, bênçãos espirituais despertadas pelo conhecimento da palavra. Versículo 13, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha, irmão, sem a palavra não tem avivamento, sem a palavra não tem arrependimento, sem a palavra não tem conversão, sem a palavra não tem regeneração, sem a palavra não tem santificação, sem a palavra não tem glorificação. Sem a palavra nós não temos orientação. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra nós não temos imunidade contra o pecado, porque o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, aqui nós destacamos a importância do conhecimento da palavra. Irmão, leia a Bíblia. Não dependa simplesmente da Bíblia do seu pastor, da Bíblia do seu professor de escola dominical. Leia a Bíblia. O ano passado nós fizemos um desafio na igreja, onde estamos pastoreando, né? Você pode até assistir a alguns cultos lá, você pode colocar portal AD, Assembleia de Deus, né? BBI. Colocaram um I, mas era um, colocaram um I. Portal AD BBI. Aí você vai ver o dia de sexta-feira os cultos de ensino, quarta-feira tem curso de departamento e tudo mais. Você vê esses cultos ali. E no ano passado nós fizemos um desafio para a igreja, né, dos irmãos lerem a Bíblia toda durante o ano. E graças a Deus, não sei se anunciei aqui, mas tivemos a vitória de 20 irmãos. Aproximadamente 8% dos membros da igreja conseguiram ler a Bíblia toda. E foi uma maravilha, muita gente. Disse, pastor, agora eu acostumei e vou continuar lendo. E tem um pastor amigo meu que também disse que agora vai ler 2 vezes esse ano de 2020. E nós estamos nessa empreitada para 2020. Por quê, irmãos? A gente incentiva porque a leitura da palavra é importante. A Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento para a sua alma. É a bússola que te orienta na caminhada. Um crente que lê Bíblia não é levado por vento de doutrina, né? Nós estamos agora num período de quarentena, impossibilitados de ir à igreja. Você tem que fazer essa leitura. Como é que está o seu termômetro espiritual? Ah, pastor, eu estou tão fraco, nunca mais ouvi meu pastor pregar. Não, meu irmão. Você tem Bíblia em casa, leia a sua Bíblia, se alimente, né? Não estou aqui incentivando a ser crente em casa, não, tá? Estou falando num período de quarentena que não pode ir à igreja. Esse negócio de ser crente em casa é furada, tá? Você tem que ir à casa do Senhor, você tem que ter pastor, você tem que cultuar a Deus, tem que privar de comunhão lá. Não entra nesse negócio de Satanás de ficar sendo crente em casa, não, que não funciona, não. Só quando não existe outra alternativa. Aí o Senhor cuida de nós, né? Então, bênçãos espirituais despertadas pelo conhecimento da palavra. E, em último lugar, que eu criei um tópico a mais, bênçãos espirituais disponibilizadas abundantemente. Aqui eu não falo apenas que atinge todas as áreas da nossa vida, mas que elas são abundantes. Aliás, tudo que Deus nos dá é abundante. Eu me lembro de um antigo pregador que dizia que nós estávamos orando, pedindo gotas d'água, mas Deus queria mandar sobre nós uma grande cachoeira.
Olha o tópico 1 e subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Aí aqui, irmãos, ele vem, que eu não quis falar de todo esse elenco, mas eu deixei para despejar tudo agora, né? Então, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, 1. Nos predestinou para sermos filhos, 2. Nos fez agradáveis para si, 3. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, 4. Acolheu-nos por sua vontade redentora, 5. Revelou-nos a palavra da verdade, 6. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, 7. Ainda garantiu a validade da promessa. Não é? Já vai quanto? 13? 13, né? Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Então aqui está elencado, acho que eu falei aqui 8, né? 8 mais ou menos, né? Umas 8 na contagem aqui, eu acho que eu me perdi, mas umas elegeu para sermos santos, 1, predestinou-nos para sermos filhos, 2, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, 6, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa, 8, né? 8, mas aqui é elencado, mas tem muito mais, né, irmão? Se a gente fosse que passava a noite toda. Então, bênçãos espirituais disponibilizadas abundantemente. Nós é que somos remissos, né, que somos às vezes tacanhos, né, na questão de abrirmos nossas mãos para o Senhor e para o serviço do Senhor. Mas tudo que Deus te dá, irmão, é com abundância, é com fartura. Deus, o nosso Deus, é dono da prata e do ouro, e o nosso Deus, com Ele não tem miséria. Que Deus te abençoe poderosamente, que esta palavra fique fixada dentro do seu coração. Se você gostou do estilo de exposição nossa, se inscreva aí embaixo, tem inscreva-se. Quero agradecer, nós já estamos aí com cerca de quase 11 mil inscritos, né? E aí nessa mãozinha, não esqueça de dar uma clicadinha aí, porque você vai estar ajudando a tornar, ou vai estar ajudando na questão da importância do vídeo, né? E também onde tem aí onde fazer o comentário, você faz um comentário, fale de onde você está comentando. Deus te abençoe grandemente, um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.